ao deserto e vocês vão ganhar a chance de escolher 10 itens para sobreviver enquanto o resgate não chega, um tempo ali que vocês não sabem quanto tempo vocês vão ficar presos nesse lugar. E dentro dessa lista, eu separei uma lista de 30 itens, tem vários tipos de coisa. Tem sobrevivência, emergência, de saúde, emocional, enfim, várias coisas. E vocês vão ter que se reunir entre vocês e escolher 10 desses itens. Não pode ser 11, não pode, tipo assim, o ideal é todo mundo chegar no mesmo objetivo, na mesma conclusão de qual item vai ser escolhido. E no final, a gente vai fazer umas perguntas, né, para ver como o pessoal levou a dinâmica, se foi muito difícil ou como se sentiu, tá? E aí, vou marcar um tempo para a gente poder fazer essa escolha, e no final do tempo, a gente vai ver tá. Vamos lá. Ele vai ter isso, com certeza. De água. E a gente filtra a água. Isso, olha lá, Sim. Então vou cortar isso aqui. Filtro de água no shopping e é molhar fio. Isso aí. Você sabe o que é? Tá lá? Eu não vejo. Diário com caneta. E aí, também. Tá vontade de Escrevi a boca, né? Que aquele dia sobreviveu. Relógio de ouro, não. Acho que já foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já foi. Nada. Mas esse é um forte. Entendeu? Dia tem fumaça, noite tem luz. Não, ainda pra escrever na areia. Fazer Gente, um não dia. viu em filme, o pessoal não estragar. Mas já é não noite. escreve assim. Help! Bom, gente, agora que a gente concluiu, né, a nossa dinâmica aqui, a escolha dos itens, vou fazer algumas perguntas, tá? E vocês podem ir respondendo, assim. Quem se achar, que você achar vontade para responder, pode ir respondendo, tá? Quais foram os principais critérios usados para escolher os itens? Sobrevivência é algo mais duradouro e consiga, por exemplo, durar mais tempo, utilizando dentro daquele dia de sobrevivência, até porque não sabe quanto tempo ele ia durar. Pegando um gancho dessa pergunta anterior sobre a advertência, né? Você precisa ceder a sua opinião, né, do item. Como você se sentiu com isso? Eu me senti aberta para poder ceder isso, porque faz sentido que é algo mais duradouro para a gente. Então, 5 litros de água acabaria muito mais rápido do que a outra quantidade, entendeu? Então, para mim, foi super viável a troca. Então, você ficou confortável depois que chegou a essa conclusão? Sim. Não ficou se sentindo imposta pelos outros? Não, fiquei super confortável. Alguém assumiu naturalmente a liderança do trabalho? Eu não sei. Eu sei que eu falo Acho que foi Foi tudo conjunto Mesmo, mesmo. consenso para conseguir algo em prol de todos, né? Exato. Mas teve alguma voz que falou um pouquinho mais, eu achei. Foi o João. Eu falo muito. Vocês acham que ele tem esse papel, essa liderança assim, já nele, né? Fala muito. Como pessoa? Não, mas empurro muito. A expertise dele com a pimenta, acho que faz Ele tinha bastante experiência para trazer, né? Para você. Sim. Já ficou numa ilha deserta? Não, mas eu queria um dia mais assim, Noronha. Bom, não só com 10 itens, né? Com mais coisas, né? No hotel, quem sabe. Tá. Teve alguém que ficou mais quieto, assim, no grupo? Eu acho que eu observei de fora, mas eu não vou opinar para não influenciar a resposta. Mas sempre tem alguém que fica um pouco mais quieto do que os outros, né? Observando mais. Que fala menos, né, no caso. Tu acha que foi você, né? Você ficou mais quieto no grupo. Por que, assim, você acha que ficou mais quieto no grupo? Não sei, eu sinceramente acho que o consenso aqui estava tudo correndo muito bem e as respostas em relação aos itens estavam muito vindo de acordo com o pensamento. Então acho que realmente mais tranquilo que estava sendo bem conduzido. Você viu que o grupo já estava Um pensamento muito próximo ao meu. Então a resposta
seria mais ou menos o que eu cortaria ali entre os itens. Bom, vou perguntar individualmente, né? Não precisa responder por frases muito longas. Como você se sentiu durante as discussões do trabalho? Fala-se mais ou menos uma palavra ou outra. Então, foi muito tranquilo de resolver porque estava todo mundo muito unido, né, nas respostas. E também a medida que nos selecionou foi muito bom, e para a sobrevivência ia ser muito mais fácil. Como a faca, a lona, tudo isso já ia ajudar a gente também dentro da sobrevivência da ilha. Você se sentiu durante a dinâmica? Me senti, assim, um conjunto mesmo, uma união que representamos todos nós. Tivemos uma divergência, outra para trocar itens, mas conseguimos concluir. E eu teria certeza que foi excelente as escolhas e iríamos fazer uma boa sobrevivência na ilha. Eu me senti um pouquinho ansiosa, porque para escolher 10 itens assim dentro de um cenário completamente catastrófico me deixou um pouquinho tensa, mas no final a gente conseguiu, acho que, chegar numa escolha perfeita do que seria necessário. Então para mim foi tranquilo, mas no começo fiquei ansiosa. Para mim no começo foi essa questão de escolher, de algumas escolhas, principalmente algumas escolhas que para mim eu acho que seria necessário para essa questão de sobreviver mesmo, que não era algo para... E aí na questão, mas aí ela abriu mão, foi a questão do barrinho de cereal, que eu achei muito inútil essa questão se fosse uma escolha. Sim, mas aí no fim a gente conseguiu entrar em um consenso e trazer o melhor para todos, né? Para trazer conseguir sobreviver o melhor possível. Tá certo. E você, como se sentiu com a diferença? Como eu senti bem, assim, em relação ao grupo, o grupo estava indo muito de acordo, falando anteriormente, em relação ao meu pensamento de escolha do item. Realmente são muitos itens para escolher, mas a galera estava indo ali em relação à sobrevivência e realmente passar por um tempo mais duradouro. É uma dinâmica, né? Mas assim, de certa forma me senti até prestigiado em poder escolher o que eu vou levar para ficar, se realmente a gente fosse ficar passando um período indeterminado nessa. E assim, eu acho que seria legal, pelo menos dentro da situação não, mas assim, estar nesse grupo, porque o pensamento seria sempre muito né? A gente está numa base de raciocínio muito bom. Acho que evitaria algumas brigas, porque quando a gente está isolado ali, só a gente briga começando a acontecer naturalmente, né? Então assim, a gente está no mesmo pensamento, eu acho que a gente iria se ajudar para minimizar esses impactos das brigas. Bom, gente, para a gente encerrar aqui, se alguém tiver sentir a vontade de falar o que esse tipo de dinâmica ela pode trazer como positivo, até mesmo no ambiente de trabalho, sabe? Que a gente sabe que às vezes é desafiador trabalhar com várias pessoas de pensamentos diferentes, criações diferentes, vidas diferentes, e isso às vezes torna a relação um pouco difícil, né, de algumas pessoas. Eu queria ouvir de alguém que puder falar o que a pessoa acha que poderia trazer de positivo num ambiente de trabalho, uma dinâmica como essa. Você, não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver. Alguém... Eu posso falar. Mostra que não só em pensar o bem para si, como sobreviver para si, mas também o viver do outro também, como o outro vai viver, como o outro vai conseguir também. Então acho que é muito resumindo em uma palavra, empatia, não só pensar em si, mas também pensar no outro, tanto quanto. Porque a partir que a gente começa a escolher os itens, a gente não escolhe só para a nossa sobrevivência, mas para a sobrevivência do próximo também, dos outros. Por exemplo, se eu fizer uma escolha errada, o outro também vai arcar. E se o outro fizer também uma escolha errada, também vai arcar. Então, muito é se colocar no lugar do outro. Empatia mesmo, acho que resumindo essa palavra, um pensamento coletivo e em prol de todos. E aí entra para o lado pessoal, eu querer o meu bem, mas também pensar em querer o bem do outro, porque não só o meu bem e o outro, como fica. Se for algo negativo para o outro, o meu bem. Então, sendo coletivo, sendo em total, todos, né? Todo ser humano, todo grupo, todo ambiente de trabalho, todo ambiente pessoal. Eu absorvi muito esse lado assim, se colocar no lugar do outro também, sendo o outro e estando como o outro também. Falou tudo. Para corroborar o que ele falou,
pessoal e profissional, acho que a comunicação assertiva, né, essa troca aqui de chegarmos a um denominador comum ou não vou abrir mão disso, porque realmente esse é mais importante. Acho que às vezes na correria a gente às vezes acaba se comunicando de forma errada. Quando a gente pensa, tem o mesmo pensamento junto, né? Pensando no coletivo, eu acho que só tende a favorecer as nossas escolhas, as nossas tomadas de decisões e ser mais assertivo ao máximo para passar por esse tipo de perrengue proposto na dinâmica. Eu achei que mediante eu trazendo para o ambiente de trabalho a questão da união, ela traz um pouco mais de conforto, porque aqui a gente tem um desafio. O desafio a gente sabe que no ambiente de trabalho às vezes estresse, às vezes clientes e outras coisas, demandas. E quando a gente está junto, eu não sei vocês, mas eu senti um pouco mais de conforto em pensar numa situação dessa tensa, num acidente desse, mas que a gente poderia estar unido para pensar em algo que vai proteger, que vai cuidar, que vai ajudar. Então achei que no ambiente de trabalho realmente ela traz, ela aproxima mais essa dinâmica. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não? Então, gente, só agradecer pela dinâmica, foi muito bom, né, participar com vocês. E vamos, né, sempre, a ideia é